Check-up no rádio, hoje com a nutricionista Isabelle Cláudia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que estão em casa, nos ouvindo, nos assistindo. Bom dia, Geraldinho. Quero deixar um forte abraço a todos vocês que nos ouvem em casa. Tema de hoje, obesidade. E aí, por onde começar? Então, por onde começar? Marcos, eu queria, inclusive, porque eu escolhi esse tema aqui para trazer para vocês. É um tema muito polêmico, porque tratar a obesidade é algo muito polêmico. O paciente obeso, ele quer sempre algo milagroso e rápido para vencer essa obesidade. E hoje eu trago esse tema para tentar esclarecer para vocês que não é bem assim, tá? Cuidar da obesidade, ela tem seus cuidados específicos e cuidados delicados, tá? Até porque uma pessoa não se torna obesa dentro de um mês, da noite para o dia. Então, é uma construção de muito tempo para que aquele corpo chegue, a uma obesidade. Então, do mesmo jeito, é uma construção, uma desconstrução que precisamos fazer, e essa desconstrução não é feita dentro de um mês. Sábado, inclusive, eu concluí minha especialização em atenção à saúde das pessoas com sobrepeso e obesidade pela Universidade de Santa Catarina Federal, e eu enriqueci muito o conhecimento sobre isso, porque entender a obesidade é entender todo um contexto que está envolvido nela, tá? Uma pessoa é obesa não apenas porque ela come muito, e eu queria que vocês tentassem entender isso, que uma pessoa obesa não é uma pessoa que só come muito, É um contexto envolvido. Para vocês terem ideia, tem estudos que mostram que mulheres que têm baixa renda, que trabalham em casa e só trabalham e cuidam dos filhos, elas têm um índice de obesidade muito elevado, tá? Então, muitos de vocês que me escutam devem estar relacionando isso também, tá? Então, assim, mulheres de baixa renda, hoje as coisas, o supermercado, todo mundo reclama, sai todo mundo reclamando do supermercado hoje em dia, de preços mais altos, e os alimentos mais acessíveis, gente, são exatamente esses alimentos mais calóricos, que têm um teor de energia maior e trazem aí o seu consumo elevado, também essa obesidade. Então, eu quero que vocês entendam que a obesidade, para que a gente cuide, ela, além dessa questão energética, claro, de um alto consumo energético que leva a essa obesidade, a gente tem a falta de atividade física, a gente tem um fator emocional envolvido muito importante para que a gente trabalhe, tá? Um fator emocional, muitas pessoas são ansiosas, e isso leva a um comer transtornado, como a gente chama, Você come para compensar aquela emoção que você está sentindo, se é raiva, se é ansiedade, se é felicidade. Então, muitas vezes, a gente deturpa, causa esse comer transtornado. Não é uma compulsão de fato, mas é um comer transtornado. Outro fato é que muitas pessoas, elas tentam... esqueci de falar, a genética conta muito. Tem crianças que em amamentação, elas já se tornam obesas, tá? Isso é um fator genético associado. Essa pessoa pode ter um fator genético associado à obesidade também, tá? Então, a obesidade, ela é, sim, a genética, ela é, sim, um fator também que propicia essa obesidade. Gente, e o que eu queria que vocês entendessem é que a obesidade, ela não é tratada dentro de um mês. Não é uma pílula milagrosa, um gel que você vai passar na barriga que vai tratar essa obesidade. É um contexto, como eu estou falando aqui para vocês. Tem todo um contexto associado. É toda uma vida construindo um corpo para que você queira eliminá-lo assim dentro de um mês, Então, assim, a gente tem que trabalhar o quê? A gente tem que trabalhar a alimentação saudável. E a gente sabe que pessoas obesas... eu queria que vocês entendessem uma coisa. As pessoas chegam para mim e falam, Isabelle, eu não como quase nada e tenho esse corpo. Muitas vezes me falam isso. E se alguém que não entende ouvir, vai dizer, isso é mentira. Como é que ela vai manter um corpo desse só comendo isso? O problema é porque a maioria das pessoas obesas, elas têm uma quantidade de massa muscular muito pequena.
E isso faz com que elas não gerem uma energia tão grande, uma necessidade energética tão grande. Então, o pouco que comer, elas vão continuar engordando, tá? Então, isso sim é realidade, tá? Então, muita gente que tem obesidade, que tem uma massa muscular muito baixinha, então essas pessoas, sim, o pouco que comem, elas vão engordar, tá? Então, a gente tem que trabalhar, gente, fazer vocês entenderem que não é dentro de 1 mês, 2 meses que vocês vão trabalhar essa obesidade, tá? Quando vocês têm uma alimentação muito, 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 muito restrita, dentro de muito tempo em uma alimentação restrita, a gente pode estar causando depois um efeito rebote, né? Você perde aí 15 quilos em 1 mês, faz alguma coisa aí que em 15 quilos, perde 15 quilos em 1 mês e causa um efeito rebote depois, você começa a ter um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar e aí você aumenta a 20, vamos supor, tá? Então, tenham cuidado nessas dietas malucas, nessas dietas da moda. Comecem a fazer alguma atividade física que vocês se identificam, né? Eu acho que Marcos é um dos exemplos bem interessantes que a gente pode tá comentando aqui. Depois que ele se identificou com uma atividade física, né? Ele parou de reclamar do peso, né, Marcos? Ele mudou muito. Então, assim, eu acho que não existe segredo, é até enfadonho a gente ficar repetindo a mesma coisa, mas não existe segredo. O segredo é, na verdade, você começar a fazer uma atividade física que se identifique. Não é aquela coisa de você botar um tênis com raiva e ir para uma academia, não. Você tente buscar algo que você se identifique, tá? Até uma caminhada inicialmente, tá? Atividade física que se identifique, trabalhar essa questão da alimentação, tá? Ah, Isabelle, mas o pouquinho que eu tô comendo eu tô engordando. Então, vamos fazer trocas mais saudáveis, dentro da sua possibilidade de compra, tá? Então, vamos tentar fazer isso aí, tá bom? Então, a primeira coisa é a gente mudar o conceito da obesidade. Sim. Obesidade não por exemplo, só comer demais, não, né? Não. E outra questão, por exemplo, que envolve essa questão da obesidade é... Quais são os riscos realmente de ser uma pessoa obesa? Só tem riscos? Pergunta, Marcos. A gente escuta muito aquela história de eu sou obeso, mas meus exames são normais. Quais exames? Né? A gente precisa saber. É só o básico, né? Então, assim, uma pessoa obesa é uma pessoa inflamada. São células inflamatórias em demasiado no seu corpo. E isso gera uma inflamação generalizada, provocando outras doenças a curto ou longo prazo, né? Então, a gente encontra em pacientes obesos já uma resistência à insulina, a gente vai encontrando esteatose hepática, e aí a gente vai tendo aquelas outras piorinhas, né? A gente vai trazendo doenças cardiovasculares, e aí gerando outras e outras doenças articulares pelo peso. Eu gosto muito de amo fazer analogia, né? E eu gosto muito de contar uma historinha que diz assim, uma pessoa que pesa 100 quilos, eu vou dar um exemplo e vocês vão tentar entender de casa. Uma pessoa, ela deveria pesar 60, mas ela pesa 100 quilos. Então, todas as noites ela deita na cama e no dia seguinte, quando ela acorda, ela pega uma mochila de 40 quilos e coloca nas costas. E ela passa o dia inteiro andando com essa mochila de 40 quilos, tá? Então, é dessa forma que seu corpo, ele vai responder. Então, sim, se você deveria pesar 40, você pesa 100, você tá o dia inteiro andando com 40 quilos em excesso no seu corpo. E isso, com certeza, para sua estrutura óssea, para os seus músculos, isso vai ter alguma pressão, isso vai ter algum reflexo negativo, tá? Então, dores articulares você vai sentir, né? Os seus órgãos, eles vão ter uma lentificação. Então, tudo isso, o seu coração, ele vai precisar de uma carga maior para trabalhar, né? Então, assim, todo reflexo que a obesidade pode trazer. Tá bom? Então, assim, curto e longo prazo. Tem muita gente que diz assim, Isabelle, eu não posso caminhar porque meu joelho dói por causa do peso. Eles já dizem assim, né? Por causa do peso. Então, assim, procure um profissional que possa lhe dar essa orientação melhor em relação à atividade física que se enquadra na sua situação. E outra pergunta aqui da nossa ouvinte, como calcular... Essa pergunta bem é correta, né? Como calcular a questão da obesidade? Da obesidade? Sim. Gente, eu queria que vocês também entendessem que mais importante do que o IMC é a composição corporal, tá?
Porque eu vou só dar um exemplo a vocês. Tem atletas que têm uma massa muscular muito robusta, né? E se a gente fizer IMC, eles vão dar lá para sobrepeso e obesidade, tá? Mas se não for atleta, funciona assim. Então, como é que a gente faz? O IMC, a gente pega o pezinho e divide pela altura ao quadrado. Por exemplo, você multiplica, se sua altura for 1,70, aí você faz 1,70 vezes 1,70, guarda o resultado. Aí pega o peso e divide por esse resultado. E vai dar o IMC. Caso esse IMC esteja abaixo de 18, por 18,7, a gente diz que a pessoa está com baixo peso. Entre esse valor e 18,7 até mais ou menos 24,9, normal, tá? A pessoa está dentro, eutrófico, dentro da normalidade, mas vocês veem que é uma faixa muito grande, né? Que a gente pode estar colocado dentro dessa normalidade, por isso a importância da composição corporal. De 25 a 29,9 sobrepeso e acima de 30 obesidade, tá? Então, esse é um cálculozinho que a gente vai fazer aqui, eu explicando, acho que fica bem complicado de vocês entenderem, mas espero que quem me perguntou consiga fazer seu cálculo e entender aí. Ok, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, né? Ela pede aqui para não ser identificada, não vou dizer que é de Joelma de Souza a pergunta, né? Ela disse que fez um pedal ontem de quase 50 quilômetros, né? E não perdeu nenhuma grama, pelo contrário, aumentou 50 gramas. Gente, eu vi as fotos, viu, de vocês, então, parabéns. No caso aqui do nosso ouvinte que pede para não ser identificada, que é a Joelma de Souza, né? Peso fez um pedal ontem de 50 quilômetros. Tem dificuldade de perder peso, e aí? Joelma, o que a gente precisa entender é que imediatamente após uma atividade... Desculpa, a pessoa que me perguntou... A pessoa que me perguntou, é bom entender que, assim, imediatamente a gente não perde peso, a gente desidrata, né? Então, isso significa que ela teve uma boa hidratação, né? Graças a Deus aí nesse percurso. E é importante entender, gente, a gente não perde peso de um dia para o outro. A gente vai desidratando, né? A gente tem um processo para essa perda real de gordura corporal. Mas o que é que pode acontecer também? Imediatamente após uma atividade de exaustão, uma atividade muito puxada, a gente tem é como se a musculatura inflamasse, tá? Porque ela vai ser muito exigida. Então, aí a gente pode ter essa inflamação. Por isso que a gente não orienta as pessoas pesarem após uma atividade física exatamente por essa resposta, tá? Ah, bacana então. Tá aqui respondida aqui a pergunta da nossa ouvinte que não quer se identificar, nossa ouvinte querida. Pergunta aqui, minha filha perdeu 8 quilos com reeducação alimentar e caminhada de 1 hora por dia. Pesava 102 e hoje está muito satisfeita em 2 meses. Que bom, né? Olha que coisa boa. Gente, uma coisa importantíssima. 4 quilos por mês. Exato. Adorei essa pergunta. Uma prova que isso não existe segredo. Para que a gente mude uma doença crônica, que a obesidade é uma doença crônica, que a gente mude o perfil de uma doença crônica, a gente precisa mudar o nosso hábito, né? A gente precisa mudar nossos hábitos de vida, para que a gente possa mudar essa condição. Então, assim, o que ela falou, eu gosto muito dessa ideia do pezinho de 1 quilo por semana, uma média de 1 quilo por semana, porque tem alguns estudos que nos mostram que quando a gente perde muito peso em pouco espaço de tempo, a gente pode causar um efeito rebote estatose hepática, né, que é a gordura do fígado. Porque pode ser que o seu corpo não consiga processar tanta gordura que para ser eliminada, né? Quando, a pessoa perde 14 quilos por mês. Isso aí pode ser armazenado no fígado, tá bom? Então, assim, isso pode acontecer, isso não é uma regra, caso o seu corpo não tenha condições de eliminar tudo isso, tá bom? Então, assim, parabéns, é desse jeito mesmo, é iniciar com mudanças e aos poucos. Muita gente diz assim, Isabelle, eu só perco 2 quilos no mês, 1 quilo no mês. Gente, vamos somar isso em 10 meses, né? É uma construção que você vai fazer, né? Se tem pessoas que têm uma resistência maior, a partir do momento que você começa a fazer uma atividade física, você começa a ganhar massa muscular, a gente vai ter uma facilidade maior aí na perda desse peso depois de gordura, né? No caso, perda de gordura. Então, assim, é um passinho de cada vez. Vamos somar o todo, não foque num mês só. Tá? Isabelle, bom dia. Tenho uma carência de vitamina B12. Isso me traz muitos problemas. O que a nutrição diz sobre isso? O que a nutrição diz sobre isso? Gosto muito de falar sobre esse assunto. A carência de B12 pode se dar por alguns fatores,
né? Hoje a gente vê muito pessoas que tomam medicação para diabetes, como metformina, por exemplo, né? A metformina, ela causa uma diminuição de vitamina B12. Então, é meio que uma regra, nós deveríamos sempre estar observando vitamina B12 de pessoas que fazem uso de metformina, tá? Como uma regra mesmo, para que a gente possa fazer essa reposição. Essa reposição, ela é feita através de suplementação, gente. Porque também a B12, ela precisa de um fator que é produzido lá no estômago para que ela possa ser absorvida. Precisa da acidez, precisa desse fator intrínseco para que ela possa ser absorvida. E a pessoa pode estar com algum problema no estômago, a pessoa pode estar com a baixa desse fator intrínseco, ou até com algum problema de absorção, na área de absorção lá intestinal. Então, assim, a gente precisa fazer essa reposição de B12. Tá? A gente realmente precisa. E vegetarianos também, eles têm uma deficiência maior também de B12, por isso que precisam ser observados. A B12, ela traz muito essa questão de falta de equilíbrio, né? A memória se torna muito prejudicada, né? Essas pessoas relatam muito lapsos de memória. Então, assim, ela precisa sim, é extremamente necessário que essa vitamina B12 ela seja reposta. Tá? De que forma, Isabelle? Hoje a gente vê suplementações via oral, né? E intramuscular. Como nutricionista, não posso prescrever intramuscular, mas a gente faz ela sublingual, porque se observa que a absorção dela se torna muito melhor de forma sublingual do que ingerir o comprimido, porque muitas vezes você pode ter alguns problemas de absorção. Então, a sublingual, ela vai ser bem mais interessante. Então, se você tem essa B12 baixa, é importantíssimo que você faça a reposição. Bom dia, me chamo José Técio, sou ponto safenado, preciso perder peso e não consigo fazer uma dieta 100%. E quando estou caminhando, me sinto cansado. E aí? Então, quando eu falo para que vocês procurem uma atividade que se enquadre dentro da sua realidade, é exatamente isso, né? Você não forçar uma atividade, principalmente pessoas que têm doença cardiovascular, né? Você não pode forçar, você procurar uma atividade física que se enquadre na sua realidade, tá? E quanto à dieta, gente, a gente precisa entender que existem trocas interessantes e saudáveis, tá? Não é que você vai fazer 100%, aquela coisa 100%. É você diminuir um pouco da quantidade daquele volume que você comia, tá? É você fazer outras escolhas, é diminuir o consumo de frituras. Então, assim, pequenas mudanças, o consumo de açúcar também. Então, pequenas mudanças que a gente faça no dia, ela já soma muita coisa no final. Tá certo? Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia. Pergunta ao doutor aí, se eu tenho 1,75 m, qual seria o meu peso ideal? Obrigado e bom dia. Joarimar, 1,75 m. E aí, qual seria meu peso ideal? Vamos ver. O peso ideal aqui dele. Abraço aqui, nosso amigo Pedrinho do Sebrae, perdeu 30 quilos já, Pedrinho, mas que tá super sarado. E chega a estar sorrindo aqui. Chega a estar sorrindo, Perder peso faz sorrir, então, a gente fazendo o cálculo do IMC, não levando em consideração a composição corporal, o peso máximo, né, dentro dessa normalidade seria 76,6 kg. Então, o peso máximo dentro da normalidade, tá? Sem considerar aí como é que eu posso falar? A composição corporal. Agora tem o peso ideal, tem um peso recomendado, aliás, tem o tolerado, aliás. Na verdade, quando eu digo assim, o peso máximo é aquele quase 25 lá em cima, Marcos, do IMC, tá? Porque eu fiz aqui meus cálculos aqui, eu tô com o IMC 25,4. Certo. Estou acima do peso? Você está no iniciozinho do sobrepeso. Sobrepeso. Mas aí o que é que a gente precisa... Eu já estou com mais de 30 já. Mas Marcos, deixa eu falar. Já tive mais de 30, já tive na obesidade. Mas deixa eu lhe justificar uma coisa. A gente precisa entender a composição corporal dessa pessoa também, tá? Se a gente tem um IMC de sobrepeso, mas a gente tem uma composição corporal de pouca massa, gordura corporal e muita massa muscular, então isso para mim já é muito significativo, muito mais do que o IMC.
entendeu? Composição corporal é muito mais importante. Não, eu pergunto isso porque eu saltei de 33,1 para 25,4. De uma obesidade, ele estava só calculando. Eu quero ver, Geraldinho, qual é a sua altura, Geraldo? Ai, meu Deus, não, jogou... rapidinho. Você tem ele nem pesa. Então não adianta fazer, porque o cara nem se pesa. Nem se pesa, né? Fica difícil assim, viu? Ele estava dizendo aqui. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Que tipo de alimentação pode ser dada para idoso com fratura no quadril e intestino preso que está acamada? Então, a gente tem uma situação onde eu não sei como é o nível de mastigação desse idoso, né? Ela não mencionou se esse idoso mastiga, se a alimentação dele é pastosa, né? Mas, no geral, pacientes acamados, eles têm muita perda de massa muscular, gente. E principalmente idoso, né? Então, o que a gente precisa fazer, em primeiro lugar, é manter massa muscular de idoso. Para isso, a gente tem que aumentar o aporte de proteína. Onde é que a gente encontra proteína, Isabelle? Leite, clara do ovo, carne, frango, peixe, tá? A gente encontra nas sementes também. E paciente que é acamado, geralmente ele vai gerar uma constipação. Então, a gente precisa também aumentar aí a oferta de frutas, legumes, verduras. A gente tem que oferecer a essa pessoa fibra para que esse intestino possa funcionar. Como é uma pessoa acamada, geralmente ele vai ser tendencioso a ter realmente uma constipação. Mas aí você melhorando a qualidade dessas fibras da dieta, geralmente a gente precisa de uma suplementação, tá, gente? Para que esse paciente não perca tanta massa muscular, como já é natural numa situação dessa, mas a gente precisa de uma suplementação proteica para que evite tanta perda de massa muscular e função, porque massa muscular é função, tá? Tem mais perguntas no nosso WhatsApp? Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu pesava 56 quilos depois que eu tive meu filho, que hoje está com 5 anos, e eu tô com 42 anos. Eu peso 65, mas eu agora estou com 62,4. Qual seria o meu peso ideal, Marcos? Ela não falou a altura, né? Eu não tenho nem como calcular, mas geralmente, gente, só para as mulheres ficarem mais tranquilas, porque entram em desespero quando engravidam, que não volta o peso, tem sempre essa confusão, né? Mas tem estudos que comprovam que a mulher, na primeira gravidez, ela tem tendência a aumentar 2 quilos. Na segunda, mais 2 daquele peso anterior. Ela tem 1,59 m. 1,59 m, ela está com 60... E 4, mais ou menos. E 2, não? Que ela falou agora? 1,59 m, Escutei, né? Geraldinho. 62, ela disse. Gente, depende também muito da idade. Ela tá no IMC normal, tá? Depende muito também da idade. Quando a pessoa tem tendência... quando a pessoa já é mais idosa, a gente gera um IMC mais para cima, tá? Não se preocupem, porque idoso a gente bota um IMC mais para cima, porque ele precisa realmente... Ele não pode ser tão magrinho como a gente gerar um IMC de 18,7 para ele, para normalidade. Jamais. Então ele está normal, né? Tá. Que bom, que notícia maravilhosa aí para nosso ouvinte aí, viu? Gente, Isabelle é nutricionista, onde é que a gente lhe encontra? Lá na Galeria Malvina, gente, fica em frente à Prefeitura Municipal, na sala 204, certo? Lá tem acesso ao elevador, mas tem escada também para quem tem medo de elevador, né? Que uma vez uma pessoa ligou para mim desesperada, pensando que só subia de elevador. Não. O telefone para contato é 9604-0655. 9604? 0655, tá? 0655. E o Instagram, nutricionista.isabelle. Obrigado. Ei, eu que agradeço, Marcos. Valeu, mais Isabelle. uma vez. Tchau. 7h40, confirmando 7h40. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar aqui no nosso programa com o Pedro Medeiros, Pedro do Sebrae. Irá falar de uma jornada, né, de inovação Sebrae Liga. É um programa para fomentar e apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras para a área da saúde aqui na nossa região do Seridó. Já tem essa entrevista aqui com o nosso amigo Pedrinho do Sebrae, aqui no nosso programa que volta após o nosso intervalo comercial.
Dr. Belísio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso de muitos medicamentos, perda de sono, dores crônicas e acompanhamento individualizado da saúde do idoso. Envelhecer com saúde é uma opção. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, com atendimento na Clínica Santé, Rua Joaquim Gregório 130, Penedo, Caicó, na Rua da UFRN. Agende sua consulta pelos fones 9 9687 8877 e 3421 1308. 2022